Agora vamos para a pregação. Então, para continuar a pregação que a gente tem feito a série no livro de Josué. Né? E foi incrível. Eu acho incrível. O livro de Josué é incrível porque me dá fé. Me dá fé que mesmo quando a gente olha para o impossível, para coisas que parecem, nossa, tá tudo caindo aos pedaços, Deus ainda está agindo. Me dá fé que para olhar para a liderança de alguém inexperiente, Deus ainda usou ele poderosamente para o relacionamento dele com Deus. Me dá fé porque quando eu olho para Josué e vejo realmente um líder que queria apenas agradar a Deus, não pessoas. Alguém que era realmente, nossa, tudo que eu faço, as batalhas que eu batalho, porque eu coloco minha vida em risco, na linha, é porque eu amo a Deus. Eu quero que o nome de Deus seja glorificado. Literalmente, a pregação do domingo foi literalmente baseada basicamente sobre santidade. E a necessidade de nos separarmos das coisas do mundo. Da mesma forma que Deus ordenou Josué vai lá e fala para o povo também, para eles se separarem agora das coisas do mundo, se separarem das coisas que o povo estava fazendo. Então fala para eles, quando eles vão tomar Jericó, fala, se separem-se dessas coisas, que são separadas para a destruição e são devotas ao Deus vivo. Então quando entrarem, destruam tudo, coloquem fogo em todas as coisas. Não é para levar nada com vocês. E essa foi a direção bem clara de Josué. E o povo viu, e o povo foi lá e começou a destruir a cidade e fazer tudo isso. Né? Então a Bíblia fala também que o que aconteceria caso eles não se separassem. Caso eles, na verdade, não quisessem realmente se separar dessas coisas que estavam levando eles para a luz de Deus. Falaria que eles seriam destruídos junto com as coisas que foram devotas. E aí, hoje a gente vai ler o livro do capítulo 7 de Josué. E ver como o povo de Deus levou a sério as ordens dadas por Josué. E vamos ver se, diferente de eu e você, o povo temeu a Deus e realmente separou sem ter que amar semelhantes. Então, no capítulo 6, se mira com Josué das instruções para o povo de Deus. Então, no começo do capítulo 7, dirá e vai responder para a gente nossa pergunta: será que eles realmente temeram a Deus? Será que eles seguiram as instruções? Mas vamos ler isso aqui então. Então, em Josué, capítulo 7. Aqui, Josué, capítulo 7, versículo 1. A Bíblia fala: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Ziri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Uau! Então, basicamente, isso está acontecendo aqui. Bem que é bem óbvio que eles não seguiram as instruções que Deus tinha dado para eles. Eles não seguiram, fala que o povo foi infiel a Deus. Que eles não levaram realmente a sério que as ordens foram dadas a eles. E sabe qual a parte mais interessante de tudo isso que a gente leu aqui agora? É que quem foi que pegou as coisas, algumas coisas que estavam separadas da destruição? Acã. Interessante, certo? Mas a Bíblia fala que ele se apossou de algumas delas, mas quem a Bíblia fala que foi infiel? Os israelitas. Mas apenas Acã foi quem pegou. Então como pode o povo de Israel inteiro ser o que foi chamado de infiel? No começo do capítulo ele fala que Acã foi pego e todo o povo foi considerado culpado. O que significa? Significa que apesar de Acã foi quem pecou, ainda assim todo o povo sofreria as consequências do pecado dele. E aí a Bíblia fala que como igreja a gente é um corpo só, apenas uma pessoa. Certo? Então significa que se o Musa se machucar, eu vou me sentir ferido também. Ou então se a Samara fizer alguma coisa e ficar muito feliz, eu também vou ficar feliz com ela. Porque somos apenas um corpo. E da mesma forma, não era diferente do primeiro santuário. Fala que eles também, quando algo acontecia, também o povo inteiro sentia. Então, quando Acã estava em pecado, o povo inteiro de Deus estava em pecado. E de Deus também, o que me ajuda a entender a consequência de tudo isso foi uma forma que Deus usou para criar a união do povo de Deus. Eu tenho certeza que quando eu e você vimos alguém em pecado, a gente não vai ficar quieto, mas a gente sabe que essa pessoa vai sofrer a consequência. Porque se eu ficar quieto, adivinha? Eu vou sofrer a consequência junto com ele. Então agora, falando que a consequência vai cair sobre todo o povo, o pessoal ficaria mais unido. Então, algo bem comum no exército, também em esportes praticados, é a ideia de união, certo? Então, por exemplo, eu lembro de muitas vezes fiz CPOR. Tentei, mas não terminei. CPOR é o curso preparatório de oficiais de reserva no Brasil. Meu sonho era ir para o exército. Eu queria servir no exército, não importasse o que aconteceria, mas aí chegou na parte de exame médico, aí viram que era daltônico, tinha problema asmático, não, né? Aí não dá. Aí me tiraram. Mas amém, Deus é bom ainda, eu continuei bem. Estou aqui hoje.
Mas algo que acontecia sempre é que uma pessoa ia fazer alguma besteira. Eu lembro que tinha horários para acordar, horário para fazer a corrida, tinha que terminar a corrida. Se não terminar, e aí o que acontecia? Por exemplo, a gente ia correr 5 km, né? É incrível, vamos correr 5 km. Mas aí tinha uma pessoa abençoada que ia falar, não, eu não consigo parar se no 3 km. E aí o sargento, com uma ótima, brilhante ideia, falava, ok, você não quer correr os outros 2 km, você pode sentar, enquanto todo o resto do time, depois de correr os 5, vai correr mais 2, enquanto você assiste eles correndo. E era isso que acontecia, e o que a gente fazia? Depois a gente corria, claro, obviamente, senão ficaria pior, mas depois a gente voltava e lidava com aquela pessoa. Mas da mesma forma também com esportes, quando eu jogava basquete, era a mesma coisa. Se alguém faltava no treino, a gente ia ter que treinar ainda mais uma vez, por conta daquele cara. Sempre alguma coisa acontecia, mas isso ajudava a gente a ter união. E fazia certeza, tinha que ver. Quando os treinos começavam às 8 horas da manhã, dava 7h30, estava todo mundo na prova. Se não tinha alguém, a gente começava a ligar, todo mundo ligava, ligava pro pai, pra mãe, pra ele, sobrinho, né? Ligava pra todo mundo ter certeza que aquele cara vai estar lá no horário. Porque a gente não quer sofrer a consequência de algo que a gente não fez. Mas essa é a ideia de união. E aqui, a mesma coisa também, Deus estava tentando ajudar ele. Eu acredito que Israel foi infiel a Deus, mas não apenas a Deus, eles foram infiéis uns aos outros. Nesse mesmo campo de batalha que Acã. Eles passaram pelos mesmos lugares, comeram as mesmas coisas, ainda assim ninguém nos chamou a arrependimento. E por conta disso, a desgraça de Deus veio sobre eles. Porque isso nos ensina que ser dedo duro e narigudo é algo bom. Narigudo é tipo alguém que se intromete bastante nas coisas. E dedo duro é alguém que vai lá e fala, a pessoa está fazendo isso. Eu tenho um irmão gêmeo, e sempre estava junto. E ele era o pior dedo duro que eu conheci na minha vida. Uma coisa que eu nem tinha feito. Meu sobrinho é pior, terrível. Nossa, sempre me dedurava. Por conta disso eu parei de fazer as coisas. Então. Eu falei, caramba, se eu fizer com eles não veio, eu vou me dedurar. Mas é essa a ideia, que no reino de Deus a gente precisa tomar conta uns dos outros. E ainda assim, porque a gente entende que se a gente vê algo, a gente precisa falar algo. E essa é a ideia, não para uma irmã, não necessariamente salvar pessoalmente, mas falar para o discipulador, o mentor das pessoas. O ponto é que a gente precisa cuidar um do outro. Amar um outro é suficiente para não temer estar errado, ou talvez perder aquele relacionamento com a pessoa. Tem um filósofo brasileiro, na realidade ele é ateu, e ele uma vez falou, eu não acredito em Deus, mas se eu acreditasse em Deus, e acreditasse que existe um céu e um inferno, o pior ato de ódio que eu poderia fazer seria não falar para ninguém sobre como é ser salvo desse julgamento eterno. Isso é a realidade. A pior coisa que você pode fazer agora para uma pessoa, como um discípulo, adivinha, não compartilhar sua fé. É não falar para ela sobre o céu e o inferno. Se eu acredito em Deus, acredita que tem um julgamento que vai vir por mim para você. A pior coisa que eu posso fazer para você é não compartilhar sobre esse céu e inferno. É não te ajudar realmente a arrepender dos seus pecados. É ver você pecando e deixar você continuar vivendo a sua vida. Essa é a pior coisa que eu posso fazer, caso eu odeie você a sua vida. Isso é a realidade. Se uma pessoa como ateu pode entender isso, imagina nós como discípulos. Em 2018, um rapaz chamado Ian me convidou para estudar a Bíblia. E junto com outros 3 discípulos, eles me amaram mostrando o pecado no meu coração. E por conta disso, hoje eu posso estar aqui e pregar para vocês a palavra de Deus. Mas muitas pessoas não querem, né? Não querem ouvir a verdade. Não apenas ouvir a verdade, mas falar a verdade. Elas não querem lidar com os problemas de outras pessoas. Acho que como discípulos, uma das coisas mais difíceis é, na realidade, ver o nosso coração, ver o nosso relacionamento com Deus e ficar satisfeito com isso. Eu estou satisfeito com a minha própria salvação, eu já estou salvo, já está tudo certo. Talvez eu salvar algumas pessoas da minha família que são mais próximas de mim, mas acaba aí. Eu lembro quando eu me tornei discípulo, eu não liguei muito para fora para compartilhar minha fé e tudo mais, mas eu compartilhava muito com meus pais. E com meus irmãos, e meus primos, minhas primas e tudo mais. Eu queria que eles conhecessem a Deus, na verdade, certo? Mas por que era mais fácil para eu compartilhar com eles? Porque eu amava eles. Porque eu amava eles e eu entendia que se eu não compartilhar minha fé com eles, não chamar eles de arrependimento, eles podem ir para o inferno. Agora, por que eu não compartilho com pessoas de fora? Porque eu não amo eles o suficiente. Porque eu não vejo realmente o real problema de alguém que eu não conheço, não tem alguma ligação com, indo para o inferno. A nossa atitude começa a mudar quando a gente começa a ver a urgência do que a gente tem feito. A urgência de uma vida como discípulo. A real razão por qual a gente está aqui. Não é apenas para salvar a nossa família. Salvar as pessoas que a gente já naturalmente amamos ou somos conectados.
Mas o nosso chamado é para salvar o mundo inteiro. Nosso chamado não é apenas para Maputo, não é apenas para Moçambique, não é apenas para a parte do sul da África, mas é para o mundo inteiro. Essa é a razão pela qual a gente está aqui, saímos do Brasil para vir para cá. Porque é para o mundo inteiro. Imagina se eu ficasse no Brasil e falasse, não, a salvação é para o meu povo brasileiro, para minha família, para o pai, para minha mãe, e isso está ótimo, já. Eu não preciso sair e pregar a palavra de Deus. Eu não preciso sair da minha área de conforto. Eu não preciso ir chamar pessoas que eu nunca vi na minha vida a se arrependerem e terem uma vida com Deus. Porque, além do mais, eu chegar lá e muitas pessoas vão me ligar. Essa é a realidade, certo? No campus agora, a gente compartilha a fé, chama as pessoas para estudarem a Bíblia, marca estudos bíblicos e fala, nossa, agora essa pessoa vai entender. E ainda assim, vai lá, não responde, ou não aparece, ou quando aparece, tem uma atitude do que aceitar a Bíblia e começa a perseguir você. Aí você começa a ver, caramba, eu estou tentando salvar a vida dessa pessoa, estou tentando amar a vida dessa pessoa, mas ela não quer me ouvir, ela está me desrespeitando, ela não quer me amar, ela não quer entender o que eu estou tentando ensinar para ela. Então todo esforço que eu estou fazendo é em vão. E fica em vão porque a gente vê como se fosse algo para a gente mesmo. Fica focado tanto na gente, nós próprios, que fica difícil ver o plano maior. Fica difícil ver o bem maior. E o primeiro ponto da pregação de hoje é amor verdadeiro perdoa. Porque essa é a realidade. Como foi com o nosso relacionamento com Deus? Certo? Não foi a mesma coisa? Muitas vezes Deus coloca situações na nossa vida para a gente se arrepender de novo, e de novo, e de novo, e o que acontece? A gente não se arrepende. A gente continua fazendo as mesmas coisas. Impureza, pornografia, masturbação, mentiras, orgulho. A gente vai para aquelas coisas de novo, idolatria. A gente volta para as coisas mais e mais umas vezes, porque a gente não entende. Imagina se Deus fizesse, nossa, estou de saco cheio com o Yuri, desisto dele. Eu tentei por 18 anos a vida dele, tentar mostrar para ele a verdade, e ainda assim ele não entendeu. Já chega. É isso, eu tentei, então é isso, desisto do Yuri. E ainda assim, com pessoas que a gente compartilha a nossa fé, que a gente encontra, depois de alguns meses, a gente já consegue ficar, nossa, eu fiz demais. Eu já perseverei pela vida dessa pessoa. Ou então mesmo com nós mesmos, com o nosso próprio pecado. Depois, nossa, meu discipulador, meu mentor, alguém que eu conheço, meu amigo, apontou um pecado na minha vida, e eu tenho tentado já mudar. Eu fiz tempos com Deus sobre isso. Eu estudei, fiz estudos, eu li a Bíblia, eu oro todos os dias, mas ainda assim eu não mudo. Então eu vou desistir, é muito difícil. Foi isso que eu fiz na minha vida religiosa. Eu via todos os pecados que eu estava vivendo, o tanto de mentira, o tanto de orgulho, o tanto de impureza, o tanto de infidelidade que eu tinha no meu coração. Eu estava vendo uma vida dupla, tão descarada, e eu ficava, nossa, eu tento parar com isso, mas é impossível. Eu tenho muito medo, então eu desisto. Quando eu desisti, não mais de uma semana, Deus mandou alguém para compartilhar a fé comigo. Eu não pensei que não tinha mais esperança. Eu não pensei que nada mais pudesse mudar. Deus ainda não tinha desistido de mim. Então, mesmo que você desista, até o momento que você ainda está respirando, significa que Deus ainda quer te dar mais uma chance. Significa que Deus ainda não desistiu, que você pode mudar. Mas o que é necessário? Humildade. Amor verdadeiro perdoa, mas amor verdadeiro aceita. A parte mais difícil, às vezes, não é pedir perdão ou receber quando alguém pede perdão, mas aceitar esse perdão. Certo? Da mesma forma, quando Deus nos perdoa, aceitar esse perdão de Deus muitas vezes também é difícil. Aceitar que agora nós não precisamos mais sair de um lado para o outro tentando fazer, tem uma palavra em inglês que fala overcompensate. Que é basicamente quando você faz demais alguma coisa para tentar compensar alguma coisa que tem feito errado. Certo? E aí você faz isso por conta, me falaram para fazer, ou então eu vi que tem que ser feito, mas não porque eu amo a Deus verdadeiramente. E o que Deus pede pra gente, a única maneira realmente de mudar é pelo amor de Deus. Pelo amor. Pensa na sua vida mesmo. Pensa nas coisas que você fez. Eu lembro das coisas que eu fiz pela minha família, eu fiz por amor, não por obrigação. As coisas que eu fiz por obrigação, por exemplo, lavar a louça. Eu odeio até hoje lavar a louça. Eu não sei o que aconteceu comigo, com 6 anos, eu dava dinheiro pro meu irmão mais velho para poder lavar a louça. E meu irmão mais velho, sendo mais velho, inteligente pra caramba, pegava o dinheiro e deixava lavar a louça. Então, ok, vai, só mais uma vez. E ele super feliz de dentro, né? E eu lá, nossa, vou lavar a louça. E aí depois eu aprendi o que é lavar a louça. E eu odiei. Eu falei, não quero mais lavar a louça, pelo amor de Deus. E aí é a obrigação, né? Se eu não lavasse louça, minha mãe ia brigar comigo. Então o que eu fiz? Nossa, muito inteligente, né? Com meus 10, 11 anos. Eu chegava em casa, depois do curso e tudo mais. Aí, em vez de lavar a louça, tinha muita louça. Eu falei, nossa, terrível ter que lavar essa louça. Eu pegava a louça e colocava no gabinete debaixo da pia.
E fechava, e deixava lá. E aí eu fiz isso, tipo, muitas vezes. Colocava no forno, no gabinete, e deixava lá. Tinha um gabinete que a gente nunca abria. Eu falava, nossa, esse é o gabinete. E eu acreditava que um dia eu abria aquele gabinete e falava, vá, louça. E aí, infelizmente, o dia chegou que minha mãe abriu o gabinete. Antes de eu abrir o gabinete e lavar aquela louça. E quando ela abriu, ela sabia que não era minha mulher. Ela sabia que não era minha irmã mais velha. Sabia que não era minha irmã. Ela chamou meu nome inteiro. Yuri, Luiz, Loriano, Júnior. Na hora que eu vi aquele nome, eu tava na sala, acho que eu tava jogando PlayStation 2, alguma coisa. Eu tava fazendo alguma coisa lá na sala. E eu falei, nossa, eu fechei os olhos, foi com o controle no chão. E eu fui, sabe quando você vai, assim, olhando pra baixo, já, tipo, de lado, assim, querendo meio que fugir. Olho pra ela. Eu olhei, ela me olhou, ela falou, o que você tem que falar sobre isso? Ela falou, pode entrar. Meu maior erro foi entrar naquela cozinha. E aí, passa. Ela tá com a mão pra trás, mostra você que tem chinelo. E aí eu entrei, ela me disciplinou, e daquele tempo em diante eu nunca mais coloquei a louça escondida. Mas são coisas que eu fiz por obrigação, mas tudo que eu fiz por amor não era um preço. Eu fazia de forma excelente. Mas vamos continuar lendo aqui. Vamos ler do versículo 2 ao 9. Olha o que está acontecendo aqui. Então sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes, subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Versículo 4. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas, desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes e prostou-se, rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo-o de terra a cabeça, e ali permaneceu até tarde. Diz então Josué, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Então nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Versículo 8. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus, os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Uau! Então o que está acontecendo aqui? Essa é uma das escrituras mais incríveis que eu já li no livro de Josué. A motivação de Josué é exposta quando eles falham e perdem a batalha. E sabe o que é mais incrível para mim na escritura? É que Josué, na real, é só surpresa que eles foram derrotados. Então, como assim a gente perdeu a batalha? A gente nunca perdeu uma batalha antes. Batalhamos mais de 20 batalhas já e perder a batalha agora? O que aconteceu? Ele fala aqui nessa escritura é que depois de tudo isso, ele fala que o povo de Deus saiu correndo dos seus inimigos. Ele realmente acreditava e tinha certeza da vitória. Ele sabia que Deus lutaria por Israel. Ele tinha confiança no seu relacionamento com Deus. Ele tinha certeza que o povo de Israel era o povo escolhido de Deus. Então Deus não permitiria que seu povo fosse derrotado. Mas infelizmente Josué, apesar de ser um líder incrível, e liderar o povo de Deus poderosamente, e ter um relacionamento com Deus incrível também, é que ele esqueceu de algo muito importante. Assim como os outros israelitas, ele também não sabia do estado espiritual do seu irmão. E por conta disso, o povo de Israel, o exército de Deus vivo, perde. Porque agora esse exército não era mais separado e santo. Mas a realidade é que precisamos perguntar a mesma coisa. Será que eu ainda estou tomando conta dos meus irmãos e irmãs? Será que eu tenho realmente amado eles como Deus espera que eu ame e cuide deles? Essa é realmente a verdadeira pergunta. Apesar de ser um líder incrível, assim como todo o resto do povo de Israel, ele não sabia das batalhas que Acã tinha passado. Ele não sabia das dificuldades que Acã estava passando. Ele não sabia que Acã estava em pecado. E por conta disso o povo ia perder. Isso acontece, e eu acho que essa é uma das coisas que mais me machucou no mundo religioso. É que eu poderia entrar e sair de uma igreja e ninguém saberia nenhum nome. Eu era músico, então eu toquei para várias igrejas. Toquei para igrejas assim mesmo eles falarem comigo. Uma palavra. Eu entrava, tocava, ia para a bateria, sentava, tocava a bateria, tocava piano, guitarra, ou até mesmo fazia administração e saía. O pessoal falava, nossa, obrigado, e é isso. E eu saía. Tinha vezes que eu entrava só para tocar, na hora da música. Depois eu saía do culto antes do culto terminar e antes do culto começar.
terminava, colocava minhas coisas na minha mala e saía, ia embora. E essa é a realidade. O mundo hoje, ninguém realmente liga para uma e outra pessoa. Eles não acreditam realmente que nós precisamos cuidar uns dos outros. Muitas vezes, por quê? Porque elas acreditam que elas mesmas estão bem espiritualmente. Então, já que eu estou bem espiritualmente, eu não preciso ajudar meu colega. Eu não preciso ajudar meu irmão e minha irmã que está sentado ao meu lado. E por conta disso, o que acontece? Mais e mais pecado entra. Porque adivinha, do mesmo jeito que você não está cuidando da vida dessas pessoas, essas pessoas também não vão cuidar da sua vida espiritualmente. E aí não vai ficar só mais pecado em cima de pecado, e aí sim vai ter muitas derrotas. E não apenas isso, eu fiquei pensando que Josué tinha duas possíveis razões para ficar bravo, extremamente indignado com a derrota. Certo? A primeira razão era que ele estava preocupado com as pessoas viriam a ele, e como elas se comportariam depois de ver se ele perdeu a guerra. E agora o povo de Deus tem fugido de suas batalhas. Então o povo, os cananeus, os jebuseus iriam vir contra eles e destruir o povo. E essa era a preocupação. Agora, a outra preocupação que ele tinha, que ele poderia ter, ele tinha medo de que as pessoas pensariam de Deus. Medo de que o nome de Deus não fosse glorificado. E podemos ver isso na resposta dele. Ele fala que, o que fará então pelo teu grande nome, ó Deus? E essa era a realidade para Josué. O que importava era o nome de Deus. Ele falou, nossa, se a gente for derrotado, não importa o que acontece comigo. Ele não reclama sobre os 36 homens que morreram. O que ele está reclamando é Deus, mas e o seu nome? O seu nome ainda vai ser glorificado. O povo ainda vai pregar a verdade. A gente ainda vai ser o seu povo escolhido. Porque se nos tirarmos, então como você vai agir nessa terra? E no livro de Apocalipse fala que as armas de Deus, o que vai segurar Satanás nessa terra é a igreja. Então se a igreja não for santa e separada, se o povo de Deus não for santo e separado, adivinha? Nada vai poder impedir Satanás de agir na terra. Porque você acha que o povo, o mundo inteiro tem ficado ainda cada vez pior e pior? Porque pessoas não querem realmente parar e realmente se levantar para a verdade. Batalhar contra as mentiras de Satanás. E por conta disso, a igreja não tem mais se levantado e batalhado contra isso. E quando uma igreja realmente se decide se levantar e batalhar contra isso, o que acontece? Perseguição. Se você olhar através da Bíblia inteira, a perseguição não vem de ateu, não vem da política, não vem de pessoas que são hindus ou então muçulmanos. A maior perseguição vem dentro do meio religioso. Jesus não foi crucificado pelo Império Romano. Ele não foi enviado para a cruz por conta do Império Romano não gostava de Jesus, ou os gregos estavam tentando lutar contra Roma. Jesus foi crucificado porque os líderes da sinagoga, os líderes judeus, puseram ele na cruz. Assim como eu e você com nossos pecados. E essa é a realidade. É que ainda assim, se alguém quiser se levantar e pregar a verdade, adivinha, vai sofrer perseguição. A Bíblia fala em 1 Timóteo, fala que qualquer um que quer viver piedosamente, que quer viver como discípulo, será perseguido. Então não é um talvez, é uma realidade. E pergunte a si mesmo, tenho sido perseguido? No meu trabalho, tenho sofrido perseguição? Porque eu tenho pregado a palavra de Deus toda hora. Para os meus amigos da minha família, tenho sido perseguido? Porque eu vou lá e eu prego a palavra para eles, falo para eles da verdade de Deus, falo para eles que tem um julgamento eterno que vai chegar. Falo para eles que a única forma deles realmente chegarem a Deus, chegarem aos céus, é ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Ou será que a vida está muito fácil? Ninguém tem realmente perseguido por conta do que eu acredito espiritualmente. Por conta das minhas crenças na Bíblia. Por conta do que eu confio que Deus tem me confiado com a palavra de Deus. Adivinha? Em Lucas capítulo 6? Vamos lá em Lucas capítulo 6. Rapidinho. Vamos lá, Yuri. Vamos lá em Lucas capítulo 6. Olha o que a Bíblia fala. Espero que Deus ajude a enxergar onde está. Você lembra que era Lucas capítulo 6, agora 1. Amém. Deus é bom. Lucas capítulo 6, versículo 20. A Bíblia fala a mesma coisa em Mateus capítulo 10, mas eu gosto como Lucas capítulo 6 coloca. Mas olha isso, então Lucas capítulo 6, versículo 20, a Bíblia fala que aqui é Jesus mesmo, fala, olhando para os discípulos, ele diz, bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o seu nome de vocês, como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos,
pois já receberam consolação. Ai de você agora tem fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Uau! A escritura é incrível, porque ela fala de dois grupos de pessoas. Fala dos verdadeiros profetas e os falsos profetas. Os verdadeiros profetas são aqueles profetas que são tratados como lixo na sociedade. São aqueles que não são aqueles que passam na televisão, não são aqueles que são os líderes da mega church, da igreja da parede preta, não são aqueles que dirigem a BMW, a Mercedes-Benz, não são aqueles que vão, fazem milagres, ressuscitam pessoas, falam em línguas, e aí não muda a vida de ninguém. São aqueles que na verdade estão sendo perseguidos todos os santos dias. São aqueles que os holofotes não estão mirando neles. Esses são os verdadeiros profetas. E ele fala, ainda dá um aviso pra gente. Fala aqui, mas ai de vocês. Ai de vocês quando todo mundo gostar de você. Quando você chegar no seu trabalho e ninguém virar a cara. Quando você entrar numa reunião de família e ninguém falar, chegou ali mais um crente que quer falar da Bíblia. O super crente. Mas ai de você quando a sua vida estiver tranquila e você não estiver pregando para ninguém. Porque assim trataram os falsos profetas. E essa é a realidade. Como realmente o povo de Deus, realmente verdadeiros discípulos e cristãos, adivinha, sua vida aqui na Terra não vai ser melhor. Ainda assim que eu acho que a vida é incrível, mas não é mais fácil. Mas vai passar por provações. Vai passar por pessoas que não vão gostar de você. Vão querer tirar o seu nome, vão querer eliminar o seu nome quando você é mal. Mas ainda assim, ele fala, regozijem-se, porque grande será a recompensa de vocês nos céus. Uau! Se a minha recompensa é realmente os céus, mas não a terra, então não teria problema passar por sofrimento aqui na terra. A gente vai passar por muito sofrimento. Mas ainda assim, Deus ainda acha maneira de poder nos ajudar. Eu imagino que Josué agora, o povo de Deus, estava passando por sofrimento. Estava sendo difícil, não estava sendo fácil para eles. Mas ainda assim, Deus trouxe eles, tirou eles onde eles estavam perdendo as batalhas e fugindo do inimigo. Vocês já viram momentos, se viram em momentos da sua vida que as coisas parecem apenas estar amarradas? Nada está movendo, tudo está parado. Nada dá certo, está tudo dando errado na minha vida. Muitas pessoas acham, agora é o momento de aprender, de aprendizado, só uma fase, eu só preciso continuar perseverando. Quando na verdade Deus está esperando você mudar alguma coisa no seu coração. E é por isso que está tudo parado. Não é apenas uma fase de você ter uma evolução e mudar, e aí você vai crescer, e agora vai dar certo. Mas eu continuar fazendo a mesma coisa. Não, é realmente esperando uma mudança. Eu amo uma frase que o Albert Einstein fala. Ele fala que fazer a mesma coisa, várias vezes, esperando um resultado diferente, é o começo da insanidade. Imagina, vivendo a mesma vida, cometendo os mesmos pecados, esperando uma diferença espiritual. Isso não é real. Não existe, não tem como. Imagina, continuar indo para o ensino médio esperando o diploma da faculdade. Isso não vai acontecer. Da mesma forma com Deus. Nós precisamos aprender com isso. Que Deus leva o pecado a sério. Mesmo que nós não levemos muitas vezes. Porque o pecado é a verdadeira causa da derrota do povo de Deus. Não é minha ou sua habilidade. Nunca foi sobre isso. Mas sobre Deus e apenas Deus. Uma vez eu lembro de chegar no Andrew na época. Ele era um discipulador. Eu cheguei para ele e falei que ele estava... Eu falei, estou me sentindo culpado. Estou me sentindo culpado porque teve uma das pessoas que eu tive o privilégio de compartilhar minha fé, estudar a Bíblia, batizar e depois me tornar um mentor, discipulador dele. E essa pessoa tinha decidido cair da fé. Eu cheguei para ele e falei, nossa, me sinto culpado. Eu acho que eu poderia ter feito mais. Acho que eu poderia ter orado mais com ele. Talvez ligado mais vezes para ele dentro de ti. Talvez trazer ele para mais perto de mim. Talvez eu tivesse sido mais amoroso, então talvez eu tivesse, não sei, trouxesse ele para minha casa, sei lá, alguma coisa, talvez ele ainda estaria fiel. E eu lembro de eu olhar nos olhos e me ajudar a ver algo interessante. Ele falou assim, você se sente culpado porque alguém caiu da fé? Provavelmente você tomou a glória quando isso aconteceu. Porque é real que isso não depende de nós. O relacionamento com Deus, com uma pessoa, não depende de mim ou do meu relacionamento com Deus. Depende dela sim. Então significa que eu pensava que se eu tivesse feito mais, se o Yuri tivesse posto mais esforços na vida dele, feito mais coisas com as habilidades, talentos deles, essa pessoa talvez seria salva?
talvez estaria bem espiritualmente. Significa que ele achou que, quando ele colocou muito esforços na vida dessa pessoa, estudou a Bíblia com ela, ajudando espiritualmente, ele mesmo foi quem trouxe ele para a salvação. E essa não é a realidade. Não é um líder que salva, não é um pastor que salva, não é eu que salvo, não é você que salva, mas é Deus quem salva. Isso me ajudou muito a entender que, sim, eu tenho a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, de ajudar a pessoa espiritualmente, mostrar a verdade para elas, chamar elas ao arrependimento, mas ainda assim a decisão de arrependimento é delas. Vamos ler o capítulo 10. Vamos voltar para Josué, capítulo 7. Vamos lá, Yuri. Versículo 10, e a resposta que Deus dá para Josué, depois de Josué fazer toda essa cena aqui com Deus, jogar no chão, rasgar as vestes, colocar terra na cabeça, colocar a cabeça no chão, lamber a terra. Depois de tudo isso, se humilhar perante Deus. Eu pensei, agora sim, agora Deus vai ouvir Josué. Agora Deus vai falar, não, Josué, não se preocupe, eu tomo conta de Deus. E olha a resposta de Deus no versículo 10. Fala, o Senhor disse a Josué, levante-se, por que você está aí prostrado? Ele fala, Israel pecou, violou a lei, violou a aliança que eu dei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-se com Deus e junta dos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, e se não destruírem no mês 6 o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a coisa consagrada da destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não retirarem elas. Essa escritura é incrível. Eu realmente pensei que depois de tudo isso, depois de Josué se humilhar a Deus, Deus falaria, não, Josué, não se preocupe, eu vou dar a vitória para vocês novamente. Eu vou deixar que vocês derrotem os cananeus, os jebuseus e todo o povo que vocês têm lutado. Mas ele fala, o que você está fazendo? Levante-se. Agora não é hora para ficar de mimimi, que a gente fala no Brasil. Eu lembro do Eduardinho, ele falava isso toda hora, ficar de mimimi, quer ficar chorando, ficar de birra. Agora é hora de você levantar, é porque tem pecado no meio do povo. E esse é o problema. Eu não conseguia ver isso. Ele pensava que o problema eram as outras coisas. E Deus literalmente fala para ele se levantar, e contar porque ele está prostrado. Josué estava tendo uma crise essencial aqui. Ele começou a ficar extremamente preocupado, e tudo mais que começava a se jogar no chão. Ao invés de fazer o óbvio que seria lidar com o pecado no meio do povo, ele decide parar e começar a julgar o seu caso com Deus. Então, o que é julgar o seu caso com Deus? É ver quem é o justo, quem está certo e quem está errado. Então ele vai para Deus e fala, Deus, eu fiz tudo certo. Meu relacionamento com você é perfeito. Eu estou indo bem, eu estou dando todo o meu coração. Eu compartilho, eu leio a Bíblia todos os dias. Eu oro todos os dias, eu até jejuei. Até mesmo eu bebi água. Então, certamente, Deus, não tem porquê de você fazer isso sem estar na derrota. Era isso que ele estava falando quando era óbvio que tinha pecado no meio do povo de Deus. E ao invés de agir, ele se paralisa. E quando isso acontece, a primeira coisa que Deus fala para ele, levante-se. Agora, quando vemos pecado no campus, no nosso trabalho, seja onde for, o que fazemos é o quê? A gente vai, olha para as pessoas. Passamos horas e dias orando por elas. Todos os dias que a gente vai para o campus, eu tenho ido com o músico e oro pelo menos por 40 minutos lá através do campo, orando pelos perdidos. Olhando pelo rosto, olhando para o rosto de cada um deles. E pensando e tendo fé que cada um deles vão se tornar um discípulo um dia. Que eles não foram para o inferno. Que eu vou lutar pela vida deles até o meu último suor. Até o meu último suspiro. Eles vão se tornar discípulos. Mas ainda assim, isso não vai trazer uma mudança na vida deles. Mesmo que eu ore agora, se eu for agora, orar lá até as 10 horas da manhã de amanhã, isso ainda não vai mudar a vida de ninguém. Essa é a realidade. Eu posso orar dia, noite, e ainda assim isso não vai mudar. O que realmente pode mudar é quando a gente toma a decisão de realmente não ficar quieto e fazer alguma coisa. O amor verdadeiro pelo perdido vai realmente movimentar a fazer algo sobre isso. Não vai parar apenas na oração, não vai parar apenas de um gesto legal, mas realmente vai te mover a fazer algo sobre isso. Vamos lá. O segundo ponto, desculpa, o primeiro ponto era amor verdadeiro cuida. O segundo ponto é amor verdadeiro perdoa. Troquei. Amor verdadeiro cuida. E o segundo ponto é amor verdadeiro perdoa. Vamos continuar lendo aqui. Josué capítulo 7, versículo 14.
Olha o que a Bíblia fala. Josué capítulo 7, versículo 14 ao 19. 14 ao 19. A Bíblia fala: apresente-se de manhã a tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente. Um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente. Uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente. Um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo, com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor. E cometeu loucura inicial. Olha que interessante. Então, até mesmo antes, ele fala que enquanto não destruírem as coisas que são separadas a Deus, ainda assim eles seriam destruídos e perderiam a batalha contra o inimigo. Certo? E da mesma forma para a gente. Imagina, até que a gente se separe, se arrependa do nosso pecado. Ou então realmente tirem essas coisas que faz parte do mundo, a idolatria no nosso coração. A gente não vai conseguir vencer nenhuma batalha na nossa vida. E aqui ele continua falando, e ele fala que ainda assim ele vai separar cada pessoa, ele dá instrução a Josué. Chama um clã por vez, uma tribo de cada vez, um clã de cada vez, família de cada vez, e aí um homem de cada vez. E aquele que for pego, essa pessoa que vai ser julgada. E essa pessoa precisará ser arrependida. E aí continuamos lendo aqui no versículo 15, no versículo 16, desculpa. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos, e a de Judá foi escolhida. O clã de Judá vieram à frente, eles escolheram os Zeraitas. Fez os clãs de Zeraitas vir à frente, a família. E escolheram a família foi Zimri. Josué fez a família de Zimri vir à frente, homem por homem. E Acã, filho de Carmi, filho de Zimri, filho de Zerá, da tribo de Judá foi escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez e não esconda nada. Uau. Então o que está acontecendo aqui? Acã teve múltiplas oportunidades de ser aberto. Teve múltiplas oportunidades de se arrepender e realmente confessar o pecado e pedir ajuda. Não foi uma coisa que aconteceu do nada e ele teve, nossa, agora eu vou ser julgado por conta disso. Mas ele teve a primeira chance quando ele voltou de lá. E aí foi, ok, clã por clã, tribo por tribo, clã por clã, família por família, homem por homem. E ainda assim ele escolheu ficar quieto. E aí quando chega nele, Josué chama ele: meu filho, por que você decidiu fazer isso? Até mesmo Deus fala no versículo 16, fala que o homem que foi escolhido foi quem cometeu loucura no meu povo de Israel. Porque a realidade é que eles sabiam o que pode acontecer. Eles sabiam Deus que eles serviam. Eles viram tudo que Deus tinha feito. Eles viram o quanto Deus é sério sobre essa entidade. E ainda assim eles escolheram continuar com isso. Então a realidade é que, como discípulos, o nosso trabalho é ajudar um ao outro. Realmente desenvolver na vida de um de outro. Para ajudar as pessoas a se arrependerem. Mas ainda assim, a minha e a sua salvação é algo pessoal. A minha e a sua salvação depende da sua família, do seu trabalho, chefes, mas depende de eu e você. E Deus quer que nos arrependemos e sejamos batizados para estarmos unidos com Ele. Mas ainda assim, Ele vai te dar muitas oportunidades. Ainda assim, Ele não vai te forçar a se arrepender. Ele não vai te forçar a ter convicções na Bíblia. Ele não vai te forçar a ter fé que Deus pode realmente mover as águas. Pode realmente trazer uma mudança. Ele não vai te forçar a fazer nada disso. É sua escolha de poder tomar uma decisão. E Ele vai te dar várias e várias oportunidades de fazer isso. Muitos de nós somos chamados para estudar a Bíblia mais de uma vez. Chamados a arrependimento mais de uma vez. Tempo de discipulado, tempo de mentorado, discipulado, muitas vezes falando sobre o mesmo tópico. Talvez o mesmo tópico é o quê? Insegurança. Porém, crescendo a nossa confiança com Deus. A Bíblia fala de onde vem confiança. A Bíblia fala que a confiança vem do nosso relacionamento com Deus, de acordo com o livro de Romanos. Então significa que se eu não sou confiante, se eu ainda estou inseguro, significa que tem alguma coisa no meu coração, no meu relacionamento com Deus que eu não confio. Tem alguma parte do meu relacionamento com Deus que eu sei que eu preciso me arrepender. E ainda assim, do mesmo jeito que Deus fez com Acã, Ele nos dá múltiplas oportunidades de podermos nos arrepender. Podemos vir à frente e falar: não, eu pequei, me perdoe, Deus. Eu quero me arrepender. E Deus tem dado a cada dia a dia, nossa vida, outras chances para nos arrependimento. A pergunta é se você vai aproveitar essa chance ou você irá desperdiçar ela. Deus quer que nós sejamos salvos. E o plano de salvação não deixou apenas para algumas pessoas, mas para o mundo inteiro. Mas tenta imaginar isso. Durante a sua vida inteira, foi pregado, foi ensinado para você que você precisa perdoar e tudo mais, as coisas que você precisava fazer. E ainda assim, durante a sua vida inteira, pessoas te julgaram por conta do jeito, da sua aparência,
então por conta de como você falava, o jeito que você fazia as coisas. Imagina, tem aquela pessoa que sempre pegava no seu pé. Aquela pessoa que sempre te julgava, te machucava, falava as coisas que você não gostava, você sempre saía ferido de qualquer encontro com essa pessoa. E ainda assim, do nada, um dia essa pessoa vira pra você e fala, olha, eu me arrependi, eu não vou mais fazer isso, e agora eu quero o seu perdão. Eu fiquei pensando, se isso um dia acontecesse comigo, seria muito difícil acreditar nisso. Seria muito difícil aceitar esse perdão. De realmente perdoar essa pessoa. Porque eu conheço a pessoa. Eu vi o que essa pessoa fez comigo. Eu vi quantos pecados ela cometeram contra mim. E essa seria a parte difícil, porque eu conheço essa pessoa, então eu tenho uma predisposição a não perdoar ela. Mas da mesma forma é a gente com Deus. Dia após dia, ligamos a Deus. Não por um mês, não por um ano ou dois, não por 10 anos, mas na nossa vida inteira. Machucamos eles com nossas decisões de pecar e não de agradar. E ainda assim, no momento em que a gente realmente se quebranta, naquele, tem uma expressão em inglês que fala split of a second, que é basicamente naquele meio segundo, Deus nos perdoa. Sem nem mesmo pensar. Imagina isso, ele fala que o nosso pecado é como se esquecido, nunca tivesse nem acontecido. Porque você realmente mudou seu coração em teu perdão. Esse é o amor verdadeiro de Deus. O amor verdadeiro que eu e você muitas vezes não vamos expor e também mostrar para outras pessoas, infelizmente, por conta do nosso coração pecaminoso. Mas Deus, por conta do amor dele, esse é o amor que ele tem por nós. Realmente nos perdoar, apesar de tantas vezes machucarmos ele. Imagina, eu amo o Salmo 106, porque fala que Deus, ele vê o nosso trabalho, mas não apenas isso, ele vê as nossas dificuldades. Ele fala que ele fala que ele vê isso, e não apenas isso, ele toma nota disso. Então significa que ele anota, ele se lembra. E por conta disso, ele fala que quando ele vê isso, e vê todas as nossas transgressões, fala que ele relembra, que ele segura. Então ele não vai lá e nos julga como a gente merece, mas ele segura para não nos julgarmos como a gente merece realmente. Então eu acredito que Deus deu toda aquela chance para Acã se arrepender, porque ele estava segurando, porque ele viu Acã. Ele viu que Acã, na verdade, foi alguém que era inseguro. Que não acreditava que Deus poderia dar para ele tudo que ele precisava e ainda mais. Ele viu como Acã estava sofrendo na vida dele, sofrendo, batalhando contra o pecado, contra a própria natureza, de querer ir lá e roubar. Ele falou, ok, eu vou dar mais chance para ele. Eu vou dar a chance para ele. Então eles foram lá, batalharam. E Acã, por alguma razão, mesmo sendo da tribo que ele era uma tribo conhecida pelas batalhas, ainda assim não vai para aquela batalha. E se ele foi, ele não morreu. Ele voltou vivo. Mesmo que 36 pessoas morreram. Imagina se ele fosse uma das 36. Aí quando volta no acampamento, Deus fala que ele chama tribo por tribo. Acã, agora é sua oportunidade, você pode ser. Depois ele chama clã por clã. Família por família. E aí quando chega homem por homem. Sabe o que é interessante? Ele fala que chamou homem por homem, mas não fala homem, mulher e criança. Porque os homens foram que foram para a batalha, e eles têm a responsabilidade que eles esperavam deles. Então, mostrando que quando a gente exerce uma posição de liderança, o pecado e as coisas que acontecem é a nossa responsabilidade. Então, quando Acã pecou, quando Deus estava falando com Josué, ele entendia, Josué tinha que entender, e Deus entendia e esperava que Josué tomasse a responsabilidade do pecado. E visse como aquele pecado, na realidade, tem parte de Josué. Mas do mesmo jeito para a gente, nós somos chamados para sermos líderes. Para as mulheres e os homens. Então, da mesma forma que eu tenho que deixar um exemplo para eles e tomar conta da vida espiritual das pessoas, vocês também. Então, as pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua família, então, seja lá quem for, essas pessoas estão sobre a sua responsabilidade. Essas são as suas 10 mil pessoas. Deus confia e acredita que você vai tomar conta. E é interessante também poder ver, porque depois, em Atos capítulo 5, algo similar acontece. Acontece que quando a gente vê a Ananias e Safira, quando eles vão lá e pegam contra Deus também, depois todo mundo vende as casas deles para que o povo possa ficar em Jerusalém e poder estar com o reino de Deus, eles seguram um pouco do valor com eles, fala que em vez do que aconteceu, a gente vai ver como Deus julga Acã e a família dele, como Deus julga a Ananias e Safira. Olha isso. Vamos ler o final do capítulo 7. Então, no final do capítulo 7, no versículo
versículo 25. Olha o que a Bíblia fala. Capítulo 7, versículo 25 fala: Disse Josué, por que você me causou essa desgraça? Acho que ele estava falando aqui dos 36 homens que morreram. 36 pessoas que morreram por conta disso. Mas não apenas isso, em nome de Deus. Imagina as pessoas realmente fazendo, realmente humilhando o nome de Deus, porque viram o povo de Deus estava fugindo. Esse é o povo de Deus que derrubou as muralhas de Jericó. Esse é o povo de Deus que o pessoal estava falando que abriu o mar. Eles mandaram mais do que pessoas que foram batalhar ainda assim se perderam. E saíram correndo da gente. E a gente é um povo pequeno. Então se perdeu para um povo pequeno, imagina para um povo grande. Provavelmente foi sorte. Esse Deus deles não é real. O nosso Deus é mais poderoso. Isso é desgraça para o nome de Deus. E ele continua falando no versículo 25. Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo o Israel o apredijou. E depois apredijou também os seus. E queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre a cã ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Então aqui a gente vê que o que aconteceu foi que o povo foi e julgou Acã, o povo dele, certo? Então quando eles viram o pecado, Acã confessou o pecado deles, eles foram e apedrejaram a eles e colocaram eles em fogo, certo? E aí quando Deus viu que eles tinham sido julgados, foi lá e falou: ok, então vou tirar minha ida sobre o povo de Israel. Agora vamos ver um pecado bem parecido, mas agora como é lidado no Novo Testamento. Atos capítulo 5. Eu não vou ler tudo para não tomar muito tempo, mas basicamente Ananias e Safira são um casal e todo mundo estava vendendo as propriedades para poder dar suporte ao reino de Deus. Então eles estavam tendo o Pentecoste, então muitas pessoas vinham de vários países diferentes. Não tinham casas e lugares para ficar. Então eles venderiam a casa deles, venderiam o que eles possuíam para poder ajudar um ao outro. Mas Ananias e Safira, eles não queriam vender o que eles possuíam. Eles queriam continuar com um pouco do dinheiro deles para poder suportar eles mesmos. Eles não confiavam que Deus poderia prover para eles. Olha o que acontece no versículo 4. No versículo 3. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ele não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram e envolveram seu corpo e levaram para fora e sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, Safira, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar esse Espírito? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seus maridos, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Então o que tem diferente aqui? A diferença é que... Porque, vamos ver o que tem de igual. O que tem de igual? Ambos foram dados chances para poderem serem abertos. Certo? Isso, a venda de propriedades aconteceram, pelo menos as escolas acreditam, 30 dias antes dessa conversa. Então eles tinham vendido no dia do Pentecoste. Mas agora o Pentecoste já tinha passado, então eles estavam lá com a igreja, então já tinha passado um bom tempo. Então eles tinham tempo para poder serem abertos. Ainda assim eles não foram. E aí Pedro vai lá e pergunta para eles: foi esse realmente o preço que vocês receberam? Nada mais? E Ananias fala: sim, foi esse. E morre. Depois Safira chega e ele pergunta a mesma coisa, que ele quer dar uma oportunidade para Safira também. Foi realmente esse o preço que você recebeu? Ela fala: sim, foi esse. E ela também morre. Da mesma forma também a Cã recebeu também as mesmas oportunidades. Muito tempo para poder ser aberto. Não apenas isso, ele foi receber a oportunidade de cada tribo, clã e família e tudo mais, para poder ser aberto. E ele escolheu não ser aberto. Escolheu não abrir realmente seu coração como realmente se sentia. E ainda assim morre. Mas aí a diferença está no final. A diferença é que na primeira vez o povo apredeja a Cã e a família dele e põe ele em fogo. Mas a segunda vez é Deus que vai lá e ele reconhece. Porque eles dizem: agora, como parte do povo de Deus, você não vai ser julgado por mim.
Não vai ser julgado pelo seu discipulador, pelos seus amigos, ou os irmãos da igreja. Não vai ser alguém que vai ter você. Mas quem vai te julgar é você. Então pode ser que você passe a vida inteira sem sofrer a consequência do pecado. Mas no dia do julgamento final, isso vai ser cobrado a você. Então pode ser que sim, coisas podem passar batido, coisas podem acontecer, mas se você não for humilde para reconhecer o pecado do seu coração, esse momento vai ser julgado a isso. A Bíblia fala que quem nos julga não é nem Deus Jesus, mas a palavra dele. A palavra de Deus é quem vai se julgar. E por isso que a gente vai agora no mundo, literalmente no mundo inteiro, chamando pessoas a estudarem a Bíblia. Imagina, sempre para vocês falarem, eu vivia uma vida muito religiosa. Ia para a igreja, nossa, várias vezes, 3 vezes por semana. Lia muito a Bíblia e tudo mais, mas ainda assim não conseguia entender. Ainda assim não conseguia colocar em caixa. Não era realmente, não fazia muito sentido. Não tinha forças para fazer isso. Até que alguém sentou comigo e realmente mostrou a Bíblia, mostrou as Escrituras, aí eu pude entender. Da mesma forma, a gente não pode esperar que pessoas lá de fora vão entender realmente a necessidade do relacionamento com Deus. A gente não parar e chamar elas ao arrependimento. A gente não parar e mostrar para elas o porquê que a gente está pregando. O porquê da urgência. O porquê da necessidade do arrependimento. Não vai acontecer da noite para o dia. É algo que vai tomar muito esforço. Vai tomar muita perseverança. Mas vai acontecer. A palavra que fala que cometeu uma transgressão. De modo mais geral, o pecado que foi de Israel agiu infiel. Foi isso. Esse é o pecado no hebreu, uma palavra só, agiu infiel. Com respeito às coisas destinadas à destruição. O termo em questão aqui é ML. Eu não sei o que significa, mas em hebreu faz muito sentido. É usado para descrever o adultério de uma esposa. Então, em Números, capítulo 5, fala como o adultério deveria ser tratado, que é por apedrejamento e colocado em fogo. Então, sim, realmente, era realmente Deus tratado, e quando ele fala que a nação de Israel cometeu adultério no relacionamento delas comigo. E é isso que acontece. Mas agora imagina, foi uma traição e a confiança que existia entre Deus partes. Então imagina agora o nosso relacionamento com Deus, eu e o céu. É um relacionamento realmente com uma esposa e o seu marido. Então é realmente uma aliança que a gente tem com Deus. E Deus espera que nós honremos essa parte da nossa aliança. E se tem quebra nessa aliança, se a gente quer realmente voltar para nossos atos, vai acontecer que Ele vai nos tirar. Ele vai sim nos dar muita oportunidade. Vai sim ter um relacionamento, gente. Mas ainda assim, aqui de Deus, a gente não pode tirar vantagem. Então, sim, ele vai te perdoar. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer estar perto de você e ter então, vamos lá, estar junto. Vamos fazer acontecer. Mas ainda assim, ele não tira o relacionamento. Deus tem muita graça com você. Mas ainda assim, espera uma reação urgente. No momento que você entende o que você tem que pedir, no momento que vê realmente o seu pecado, ele espera que nós nos arrependêssemos. Ele nossa vida e fala, nossa, agora o Yuri ele tem todas as coisas que ele necessita para se arrepender. Ele tem irmãos na vida dele, tem irmãs, tem a igreja, tem ajuda, tem a Bíblia, a palavra de Deus. Então não precisa de mais nada. E é isso. Pessoas esperam, lembro de ir para a igreja e pedir sinais para Deus. Fala, não, se o profeta hoje, ele falar em línguas, me chamar lá para frente, falar meu nome, aí eu me arrependo. Porque aí é um sinal de Deus que Deus quer que eu me arrependa. E agora falando em voz alta parece que é mais idiota. É um sinal que Deus quer que eu me arrependa. Claro que Ele quer que eu me arrependa, isso é óbvio. A pergunta é se você quer se arrepender. Se você quer fazer uma mudança, realmente fazer mudança para esse mundo inteiro. Mesmo que seja difícil, vai ser difícil, não vai ser fácil. Para a sua vida e para a vida das pessoas. Mas se alguém não se sacrificasse para a sua própria vida, onde você estaria hoje? Se alguém não se sacrificasse, se pudesse realmente chegar onde você está. Não apenas espiritualmente, mas até mesmo fisicamente. Nossos pais sacrificaram querendo ou não para que a gente pudesse estar aqui. Nossos amigos, familiares, todos eles, todo mundo tem que sacrificar algo para chegar onde está. Mas agora eles que fizeram isso. Foi Deus. Deus permitiu isso acontecesse. Eu acredito que não é por conta de ocasião, coincidência. Mas Deus permitiu que acontecesse. Para que nós pudéssemos ter um relacionamento. Então o desafio é bem simples. O desafio é ame o perdido. Ame o perdido o suficiente para que você realmente chame ele ao arrependimento. Não ter medo que eles vão pensar em você, vão falar para você, mas realmente amar eles ao ponto de falar a verdade. Amar eles ao ponto de realmente estar preparado
e aceitar a perseguição. Não apenas aceitar, mas até mesmo querer a perseguição. A Bíblia fala, no livro de João, até mesmo em Atos, fala que quando os discípulos eram perseguidos, eles estavam realmente animados porque eles sofreram por conta do nome do Senhor. Nossa, eu pude sofrer por conta do nome. Mas depois de ser açoitado, imagina, batido, açoitado, cuspiram na minha cara, agora eu estou solto e falaram, prega, mas falaram alegres e contentes. Nossa, imagina eles chegando com os outros discípulos na igreja falando, você não vai acreditar o que aconteceu comigo. Você não faz ideia. Teve uma revelação? Não, nada disso. Falar em línguas de novo? Não! Eu sofri por conta do nome de Jesus Cristo. Eu fui açoitado, fui colocado na prisão, a maior loucura, eu não tive comida por 3 dias, cara. Eles foram animados, os outros discípulos olhando para ele e falaram, nossa, que incrível! Hoje isso aconteceu, eu quero ir lá pregar também. Talvez vai acontecer comigo. Vou sofrer junto. Mas essa é a realidade, essa coisa dos discípulos, o que eles entendiam, que a vida deles, o que importava, não estava nessa terra. Então, nossa, quanto mais eu sofrer, mais vai ser minha redenção dos céus. Eu quero sofrer muito. Por mim é difícil, eu estava orando hoje, e eu comecei a orar, e eu tinha, depois de ter estudado um pouco a Bíblia, Deus, aí eu tinha visto isso na Bíblia, eu falei, nossa, Deus me ajuda a sofrer. Aí eu parei. Falei, nossa, eu realmente quero sofrer. Eu falei, Deus, vai aos poucos. Por favor, sofrimento é difícil. Mas eu quero sofrer pelo Evangelho. Eu quero sofrer para que outras pessoas possam ser salvas. Eu quero sofrer para que eu um dia chegue aos céus. E essa é a pregação de hoje. Então, para Deus seja dada a glória. Amém?